e foi isso que me ajudou a reverter esse quadro de depressão. O tema do que a gente vai compartilhar aqui agora é o poder da fisiologia. O corpo muda a mente mais rápido do que a mente muda o corpo. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Lucas Nery, eu sou treinador comportamental. Eu fiz questão de gravar esse vídeo porque essa aqui é uma das palestras, né, que eu ministrei ao longo dos últimos 7, 8 anos aproximadamente. E essa é como se fosse uma daquelas palestras estrela, sabe? Aqueles temas que você mais gosta. Então, primeiro, eu tenho uma relação muito pessoal com esse conteúdo que eu vou compartilhar com você aqui agora. E segundo, eu também, sem falsa modéstia, já ajudei centenas de pessoas compartilhando essa informação. Eu tenho centenas de depoimentos de pessoas que estavam dentro de quadros de depressão, quadros de ansiedade, baixa autoestima, vivendo processos emocionais difíceis, desafiadores na vida, e depois de entender esse conteúdo que eu vou compartilhar com você aqui agora, elas tiveram mudanças muito rápidas. A minha relação pessoal com o que eu vou compartilhar com você aqui começa com uma depressão profunda, uma fase de depressão profunda que eu passei na minha vida, com diagnóstico, com psiquiatra, com 3 remédios para tomar por dia, né, sem conseguir dormir direito, sem conseguir ter bem-estar para poder me levantar da cama, sem poder, né, fazer as coisas direito. E depois de alguns meses assim, eu busquei alternativas holísticas, né? Eu busquei terapias alternativas, eu busquei essa informação, né, de uma outra forma, que não aquela informação fechada, cartesiana, clássica, tradicional da psicologia, né, que todo mundo conhece. E foi isso que me ajudou a reverter esse quadro de depressão. O tema do que a gente vai compartilhar aqui agora é o poder da fisiologia. Então vem comigo porque esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo mais longo, mas é muito importante tudo que eu vou compartilhar aqui, e mais do que só teórico, é importante que você entenda isso de maneira prática, consiga praticar isso, consiga aplicar isso na sua vida de maneira prática. Isso aqui não é só para quem está enfrentando processos de angústia e de depressão na vida, isso aqui é para qualquer pessoa que queira ter alta performance emocional, protagonismo pessoal. Bom, para a gente começar, eu quero introduzir você aqui falando de uma coisa que é um ciclo de resultados na vida. No final das contas, o que importa é resultado. Todo resultado que você tem na sua vida, ele é consequência de alguns processos. E esse processo ele tem um ciclo, ele tem uma matriz. E essa matriz ela funciona da seguinte maneira: tudo começa com comunicação. Essa comunicação ela pode ser verbal ou pode ser não verbal. Essa comunicação produz seus pensamentos, seus quadros mentais. Os quadros mentais e a forma que o cérebro se comunica através de impulsos elétricos, sinapses neurais, todos esses quadros mentais, eles, através desses neurônios, neurotransmissores, neuropeptídeos, você tem ali nos neuropeptídeos moléculas de emoção que produzem emoção, que produzem química e que produzem os derivados das emoções, que são os sentimentos. Esses sentimentos repetidos, avolumados ao longo da vida, moldam a sua personalidade. E aí da sua personalidade refletem o quê? As suas ações, as suas tomadas de decisões, as suas escolhas, os seus comportamentos, e desses comportamentos, dessas ações, dessas decisões, vêm os seus resultados. Entendeu? Então, se a gente fizer um caminho de trás para frente, por que você tem um resultado ruim na vida amorosa? Porque esse resultado, ele é fruto da sua personalidade, das suas ações conscientes ou inconscientes, das suas escolhas conscientes ou inconscientes. Ele é fruto do seu comportamento. Esse comportamento, ele faz parte da sua personalidade moldada ao longo dos anos. E essa personalidade, ela foi moldada através dos sentimentos, através das experiências emocionais que você sentiu, que você repetiu, que você acumulou, que você somatizou ao longo dos anos.
esses sentimentos, eles vêm desses quadros mentais que o seu cérebro criou, desse diálogo interno que você se habituou ao longo dos anos. E esse diálogo interno, ele começou na sua comunicação. Então, é muito difícil mudar o resultado sem entender essa matriz de programação de crenças, essa programação mental. Quando você entende esse ciclo de crenças, esse ciclo de programação mental, pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultado, você começa agora, opa, então, peraí, então vamos entender aqui como é que isso funciona, para que eu possa fazer esse protocolo de trás para frente e possa começar a mudar esses resultados. Nem sempre você sabe o que é que está por trás de um resultado ruim, mas aqui eu estou explanando para você como é que funciona essa matriz. É muito difícil mudar o resultado sem saber a causa do porquê que você tem esse tipo de resultado. É muito difícil mudar a programação mental quando você tem crenças que são inconscientes. E aí você vai precisar, toda vez você precisar de fazer uma regressão profunda, fazer, sabe, uma jornada de anos e anos de terapia, de análise, para entender os seus bloqueios, caramba, você vai ficar nessa a vida inteira e é pouco provável que você mude os seus resultados rapidamente, né? Você não tem tantos anos assim para poder mudar de vida. Então, você não precisa exatamente saber quais são as crenças enraizadas no inconsciente. Você pode descobrir várias delas ao longo do seu processo de desenvolvimento humano, mas se você olhar para o resultado, pronto, isso já é um diagnóstico para saber se você tem crenças que limitam ou não. O resultado está satisfatório? Então é porque você tem crenças possibilitadoras. O resultado é não satisfatório, o resultado é ruim, o resultado está aquém daquilo que você gostaria de ter na sua vida, não está de acordo com o que você acredita que seja o seu potencial, então é evidente que existem crenças limitadoras que estão impedindo esse resultado. E essas crenças, elas vêm desses estados emocionais, ela vem dessa programação emocional. E essa programação emocional vem desse seu diálogo interno, e esse seu diálogo interno vem dessa sua comunicação. Então você já entende aqui uma coisa, que o mais importante dentro dessa matriz de programação de crenças e de resultado, o mais importante é a sua comunicação. E a comunicação é o que está 100% sobre o seu comando. É muito difícil comandar os estados emocionais, é muito difícil controlar sentimento, é muito difícil controlar pensamento, é muito difícil. Você tem mais de 60 mil pensamentos por minuto, imagina isso. Como que é controlar mentalidade positiva, pensamento positivo, deixa eu manter uma mentalidade positiva. É muito difícil de você controlar os seus pensamentos para poder controlar os seus sentimentos. Agora tem uma coisa que está 100% sobre o seu comando, que é a sua comunicação. Dito isso, agora que eu fiz essa introdução, vamos entrar agora na ferramenta, que é essa estratégia de comunicação de poder através da fisiologia, que vai realmente potencializar os seus resultados, fazer você ter comando sobre as suas emoções. Vamos lá, aguarda esse número aqui, então anota. Se você tiver papel e caneta aí para tomar nota, é até importante. 73855. 73855. O que esse número significa? 7%, 38%, 55%. 7% da comunicação é verbal. 38% da comunicação tem a ver com o seu tom. É o tom de voz. E o tônus vital, é a energia que você emana. E 55% da comunicação é linguagem corporal. 7% sai da sua boca, 38% tem a ver com o tom, a entonação, 55% tem a ver com a linguagem corporal. Então, a gente já entendeu aqui que só 7% do que você comunica sai realmente da sua boca. Todo o restante é comunicação não verbal. Você vai entender onde é que eu vou chegar com essa ideia aqui, com esse conceito, para você entender a importância dessa comunicação não verbal. Então, olha só, postura comunica, entonação de voz comunica, expressões faciais comunicam, o fato de cumprimentar uma pessoa, se você nem conhece ela, mas está ali vendo pela primeira vez, oi, tudo bem? Muito prazer, e você vai lá e dá um aperto de mão, aquele aperto de mão já comunicou. Um abraço comunica, a roupa comunica, um sorriso comunica. O tempo inteiro nós estamos comunicando. E aí eu já quero começar aqui com a primeira evidência científica para você entender o peso dessa comunicação não verbal.
Isso aqui é uma frase da doutora PhD Amy Cuddy, psicóloga da Universidade de Harvard, pesquisadora em neurociência, e vai trazer evidências aqui desse tema que eu estou compartilhando com você. E guarda essa frase e anota isso aqui, ó. Toda comunicação externa produz uma química interna. Toda comunicação externa produz uma química interna. Tudo que eu comunico para fora, o meu cérebro comunica para dentro. Então isso aqui é um outro conceito disruptivo sobre o que de fato é comunicação. Que a gente entende que comunicação, né, tem um comunicador, tem um interlocutor, e aí comunicação é o que o interlocutor entendeu sobre o que o comunicador quis dizer. Essa é a esfera social, das relações sociais. É o que as pessoas, o meu próximo está entendendo sobre o que eu estou tentando comunicar verbalmente. Só que aqui eu estou trazendo para você um outro conceito mais profundo, científico, do que de fato é comunicação. O que você comunica para fora, seja para as pessoas, ou seja para a vida, seja no seu cotidiano, o levantar da cama e dar os primeiros passos até o banheiro, escovar os dentes, ir até a cozinha, pegar sua xícara de café, colocar teu café, o que você diz para você na frente do espelho, a sua expressão facial, o jeito que você sorri, o jeito que você comunica, o jeito que você cumprimenta as pessoas, tudo isso é comunicação. E toda essa comunicação externa, verbal ou não verbal, está produzindo uma química interna. Tudo que eu comunico para fora, o meu cérebro comunica quimicamente para dentro. E aí você tem que entender como que funciona esse processo bioquímico do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é uma farmácia ambulante. Então, para cada emoção sentida, para cada sentimento derivado de uma emoção, existe uma química cerebral correspondente. Por exemplo, você conhece o sentimento do amor. O amor é um sentimento derivado da emoção da alegria. Então ele tem um composto, uma combinação química de serotonina e ocitocina. A raiva é uma emoção, é uma das emoções básicas, primárias. A raiva produz adrenalina. O estresse é um sentimento derivado da emoção primária do medo. O estresse produz cortisol. A ansiedade também produz cortisol. São sentimentos derivados do medo, derivados ali também da raiva. A coragem é um sentimento positivo de poder, de autoconfiança. A coragem é um sentimento derivado da emoção da raiva. Então, a coragem produz adrenalina e produz testosterona. Para cada sentimento derivado de uma emoção, você tem uma combinação de compostos químicos, de moléculas de emoção, hormônios e neurohormônios que o seu cérebro produz no hipotálamo e dispara na sua corrente sanguínea. Uma pessoa alegre e feliz, ela está com altos níveis de serotonina. Uma pessoa que está sentindo amor, ela está com altos níveis de ocitocina. Uma pessoa que está motivada, entusiasmada, está com garra, está com disposição, está correndo atrás, está determinada, ela está com altos níveis de dopamina. Uma pessoa que está sentindo êxtase, prazer numa atividade física, ela está tendo uma descarga de endorfinas no corpo dela que estão trazendo essa sensação de prazer e bem-estar. Importante você entender essa parte mais técnica, para entender o que de fato é uma emoção, o que é um sentimento, tá? E aqui eu estou tentando resumir, deixar de uma linguagem um pouco mais simples, para ficar mais didático aqui para você também entender. Ok, dito isso, agora essa frase faz sentido. Toda comunicação externa produz uma química, hormônios e neurohormônios de forma interna. Se eu comunico alegria, meu cérebro entende a comunicação fisiológica, eu sorrio, eu dou um sorriso com os olhos, com o rosto, com os meus dentes. Se eu comunico alegria, a felicidade, empatia, simpatia, comunico com o meu corpo fisiologicamente, meu cérebro entende essa comunicação e anota isso aqui. O cérebro precisa de uma congruência fisiológica. Então é uma neurofisiologia. Se eu estou comunicando alegria, o cérebro entende essa comunicação, espelha isso nas minhas sinapses neurais, na comunicação do meu cérebro e produz serotonina. Se eu estou comunicando raiva, cara fechada, testa franzida,
dentes trincados, punhos cerrados, e eu estou comunicando estresse, e eu estou aqui com a minha expressão e a minha linguagem corporal comunicando raiva. O cérebro precisa de uma congruência neurofisiológica, espelha essa comunicação da minha fisiologia e começa a produzir estresse, começa a produzir excesso de adrenalina, de cortisol, e eu começo a ficar estressado, preocupado, percebe? Um abraço de 20, 25, 30 segundos é uma comunicação de amor. Então, quando eu comunico alguém, quando eu comunico amor abraçando, sabe aquele abraço de verdade, você está comunicando amor. E se você fica por alguns segundos ali abraçado com essa pessoa, o cérebro entende essa comunicação de amor e em alguns segundos começa a produzir ocitocina, que é o neurohormônio do amor. Para toda a comunicação fisiológica externa, o cérebro produz uma química interna correspondente. E aí tem uma frase de um grande treinador, que é o Tony Robbins, que resume tudo isso dizendo: emoção é movimento. Emoção é movimento. Para cada movimento do seu corpo existe uma emoção correspondente, existe uma química correspondente. Guardou essa frase? Eu quero que você decore essa frase aqui da Amy Cuddy. Toda comunicação externa produz uma química interna. Bom, eu quero trazer para você agora algumas evidências científicas dessa frase da Amy Cuddy e com as outras constatações aqui científicas sobre isso que eu estou falando, porque isso aqui é muito disruptivo, tá? E isso aqui traz para você um senso de protagonismo tremendo sobre as suas emoções. Então, uma outra PhD chamada Jessica Trice, uma outra cientista dentro do campo das pesquisas aí da neurociência, que fez uma pesquisa com um grupo de crianças cegas de nascença. Perceba, crianças cegas de nascença. Ela acompanhou a vida desse grupo de crianças no final da primeira infância até ali a metade da adolescência dessas crianças cegas de nascença. E aí, observando essas crianças, ela percebeu que quando elas participavam de alguma competição, participavam de algum campeonato, de alguma gincana, de alguma brincadeira, de algum jogo, alguma coisa que ali ela tinha uma vitória, ela vencia alguma competição, um jogo, vencia ali uma gincana, essas crianças cegas de nascença, elas faziam esse movimento fisiológico. Elas erguiam os dois braços assim para o céu. E aí ela olhou e achou interessante e falou: peraí, mas quem é que ele viu fazendo isso? Ele está espelhando quem? Ele está copiando quem? E a resposta é ninguém, porque ele nunca viu ninguém fazendo isso. Ele é cego de nascença, então ele não viu ninguém fazendo isso. E essa criança estava ali, com os dois braços. Vencia uma corrida, erguia os braços. Vencia ali um campeonato, erguia os braços e sorria. E aí ela percebeu que essa posição em V de vitória é um movimento instintivo do corpo. Então, quando o corpo e o cérebro está quimicamente no estado de glória, de poder, com ocitocina, vasopressina, está ali com ocitocina, testosterona, ou seja, um coquetel de hormônios, ela está em flow quimicamente, ela está num estado de alegria, de felicidade, empoderada, vitoriosa, num estado de glória. Isso reflete no corpo e a pessoa instintivamente tem vontade de erguer as mãos. Você vai ver esse comportamento nos atletas, você vai ver isso aqui com um lutador que levanta ali o cinturão, Rock Balboa, levantando o cinturão lá em cima. Né? Você vai ver uma pessoa que ganha a corrida, ela ergue os braços. Né? Esse movimento de erguer os braços é uma reação instintiva do nosso corpo, que é um reflexo dessa química interna que colocou a gente nesse estado de glória, de poder, de empoderamento pessoal. Então isso é comprovado cientificamente. Mas não é disso ainda que eu estou querendo falar aqui, trazer para você. O que a Amy Cuddy descobriu é ainda mais disruptivo do que o que a Jessica Trice descobriu. Então, o que a Jessica Trice descobriu é que quando o corpo está quimicamente e emocionalmente nesse estado, ele gera um reflexo fisiológico. O que a Amy Cuddy descobriu é que se você fizer o caminho inverso, o mesmo funciona. Eu não estou nesse estado de glória, nesse estado de empoderamento, mas se eu acionar esse comando fisiológico, o meu cérebro entende a comunicação fisiológica e ativa neurotransmissores que vão produzir a química daquele estado de glória. Entendeu? Eu não estou alegre, mas se eu comunicar alegria, o meu cérebro produz alegria. Eu não estou triste,
Mas se eu comunicar tristeza, o meu cérebro vai começar agora a evitar os neurotransmissores que produzem alegria, como a serotonina, por exemplo, e vai gerar um déficit dessa produção química. E a ausência dessa química vai me colocar no estado de tristeza. Percebe? Toda comunicação externa produz uma química interna. Faço questão de ler para você uma citação aqui da Amy Cuddy. Você pode encontrar isso nos livros dela. Tem um livro que eu recomendo que é O Poder da Presença. E olha só que citação interessante, né? Sabemos que a nossa mente muda o nosso corpo. Sabemos, isso é óbvio. A mente muda o corpo. Você começa ali a alimentar pensamentos negativos, você começa a alimentar pensamentos tóxicos, porque você recebeu uma informação, uma notícia ruim, daqui a pouco seu corpo está recebendo um reflexo disso. Daqui a pouco você está ali cabisbaixo, daqui a pouco você está ali numa posição fetal, daqui a pouco você está deitado ali na cama abraçando o travesseiro. Então, a mente muda o corpo. Sabemos disso. O que não sabíamos é que o corpo muda a nossa mente ainda mais rápido, como também produzir poses ou posturas de poder por alguns minutos pode realmente mudar sua vida de maneira significativa, aumentando os níveis de testosterona e diminuindo o nível de cortisol. Olha aqui uma outra descoberta da Amy Cuddy com um teste de laboratório. Ela media ali, né, em laboratório, com a saliva ali dos participantes do experimento científico, e ela descobriu que algumas posições fisiológicas que ativam neurotransmissores de, por exemplo, testosterona, ao mesmo tempo que ativam a testosterona, eles diminuem o hormônio do estresse, que é o cortisol. Como, por exemplo, aquela posição do empoderamento, que é a posição do Superman, da Mulher Maravilha, né, que é uma postura ereta, né, o peito estufado, olhar para o horizonte e os dois braços aqui na cintura, nessa posição. Ficar 1 minuto e 59 segundos nessa posição eleva os níveis de testosterona em 25% e diminui o nível de cortisol entre 10% e 15%. Enquanto eu elevo o nível de testosterona, eu diminuo o neurohormônio do estresse. Só pelo fato de ficar numa posição em 1 minuto e 59 segundos. Interessante, né? Uma outra evidência científica, né, que foi descoberta por um neurocientista também, um outro pesquisador americano, chamado Robert A. Emmons. E aí tem um experimento muito interessante, né, que ele pegou ali voluntários, 300 voluntários, se eu não me falha a memória agora, da Universidade ali da Colômbia, elaborou ali um questionário psicológico, e aí aquelas pessoas tinham que responder e depois chegar numa conclusão daquele questionário. Ele pegou aquelas 300 pessoas e dividiu elas em grupos. E aí, para um grupo, ele entregava ali um questionário e entregava para a pessoa 2 canetas. Uma caneta ela tinha que usar para responder e a outra caneta ela tinha que colocar na boca, fazendo um bico assim, ó. E uma respondendo e a outra fazendo um bico. Para o segundo grupo, ele entregou exatamente o mesmo questionário. O mesmo questionário. Só que para o segundo grupo ele não entregou 2 canetas, ele entregou apenas uma. E as pessoas apenas respondiam ali o questionário. Para o terceiro grupo, ele entregou o mesmo questionário. Mas para o terceiro grupo ele também entregou 2 canetas. Uma para escrever, responder, e a outra caneta tinha que colocar na boca, assim, ó, forçando um sorriso. E tinha que ficar com a caneta na boca até terminar o questionário. Olha só, né? Parece ridículo, né? E de fato é. Só que ele já tinha uma percepção, ele já tinha uma teoria para esse experimento. E aí ele recolheu os resultados. As pessoas tinham que sinalizar ali no final das respostas se ela considerava tudo aquilo positivo, negativo ou neutro. Aí ele recolheu o resultado. Do primeiro grupo, ele recolheu ali as pessoas que responderam fazendo um bico, disseram que aquilo era negativo. O segundo grupo, que respondeu o questionário, o mesmo questionário do primeiro grupo, sem nada na boca, disse que aquilo era indiferente, neutro. Nem positivo nem negativo, é neutro. E o terceiro grupo, que respondeu o mesmo questionário, as mesmas perguntas do primeiro e do segundo grupo,
O terceiro grupo que respondeu tudo aquilo, forçando um sorriso com uma caneta entre os dentes, disse que aquilo era positivo. O Robert Emmons olhou para aquilo e falou, interessante isso. Vamos fazer esse teste de novo. E aí ele repetiu o experimento e fez com mais um grupo de 3 grupos de pessoas. Depois, mais 3 grupos de pessoas. Mais 3 grupos de pessoas. Mais 3 grupos de pessoas. E todas as vezes acontecia o mesmo resultado, até completarem-se 300 pessoas. Então, meus amigos, a gente não tem mais uma teoria motivacional da coisa. Não. A gente tem um experimento científico observável, replicável, feito com seres humanos. Isso significa o quê? Que o sorriso interfere na perspectiva da realidade. O sorriso altera a química interna e com essa química interna alterada, isso muda a sua atitude diante da vida. Forçar um sorriso 15 para as 3 ativa esse seu músculo zigomático do maxilar, que conecta neurotransmissores no seu cérebro que produzem serotonina. É isso que a ciência já comprovou. E aí tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte, né, validando esse experimento científico, né, uma frase que diz que, autor desconhecido, o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Em outras palavras, eu não preciso de uma boa notícia para ficar num estado de alegria e de felicidade. Eu posso agora, através do meu corpo, ativar comandos fisiológicos, neurotransmissores, forçar um sorriso, mudar minha postura, colocar uma música, se alegrar, celebrar e me colocar num estado de alegria. O cérebro vai entender essa comunicação fisiológica e vai produzir alegria. E mesmo que eu não esteja alegre, daqui a pouco eu vou ficar alegre. Ou seja, eu comando a minha mente. Eu comando as minhas emoções. Você tem poder de comandar os seus estados emocionais. É claro que você é ser humano, você não tem sangue de barata, então você vai, às vezes, receber umas pancadas da vida, uma má notícia, mas o que essas evidências científicas trazem para você? Elas trazem para você esse senso de comando, de protagonismo, que, independente das circunstâncias externas, você pode falar, peraí, aconteceu isso aqui, mas eu não vou permanecer nesse estado, eu vou alterar isso aqui agora. Foi exatamente esses, com mais uma série de outros exercícios neurofisiológicos que eu repeti na minha vida durante 15 dias consecutivos, ativando a minha fisiologia, ativando o poder do meu corpo, ativando essa química interna, mandando esses comandos para o meu cérebro. E em 15 dias o meu cérebro começou a equilibrar essa química cerebral. E depois de 15 dias consecutivos, pela primeira vez em meses, eu consegui dormir uma primeira noite de sono sem tomar um remédio calmante que eu estava ali tomando por receita do psiquiatra. Estava ali dormindo bem. Dormi bem pela primeira vez em meses, e aí depois que eu tive aquela noite de sono, de descanso, eu acordei no dia seguinte e falei, tá funcionando, tá funcionando. Eu repeti esse processo por mais alguns dias e eu fiquei completamente livre das drogas da indústria farmacêutica. E sim, eu consegui, através dessa metodologia, desses conceitos científicos, do poder da fisiologia que altera a química cerebral, eu reverti um quadro de depressão profunda na minha vida. Se é possível para mim, é possível para você também. Mas não só para esses casos mais graves, mas para qualquer ação da sua vida. Você está precisando participar de uma entrevista de emprego, você pode ativar neurotransmissores de coragem, de poder, de autoestima, de poder pessoal. Você pode elevar a testosterona no seu sangue para ir para essa entrevista de emprego. Você está precisando de coragem para tomar uma decisão na sua vida, você pode ativar isso no seu corpo. Você está precisando de poder, você está precisando de amor, está precisando de alegria. Tudo o que você precisa está em você agora. Você já tem dentro de você todos os recursos de que você precisa para poder prosperar e ser feliz. É disso que se trata o poder da fisiologia, com todas essas evidências e todas, mais do que evidências, com esses experimentos científicos. Espero que eu tenha contribuído com você com essa informação valiosa. Se fez sentido para você, compartilha isso com mais pessoas. Mais pessoas precisam saber
que emoção, sentimento, seja qual for o estado emocional, não é o espírito que vem e possui a pessoa. Não. Está 100% sobre o seu comando. Você pode guiar a sua mente e as suas emoções. Porque o corpo muda a mente mais rápido do que a mente muda o corpo. Meu nome é Lucas Neri, treinador comportamental. Se inscreva aqui nesse canal, curta aqui, ative as notificações. Compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas. Se fez sentido para você, se você acredita que essa mensagem pode ajudar alguém. Forte abraço, até a nossa próxima aula.